então, Alex, atualiza para a gente qual é a situação dos agentes. Olá, muito bom dia, Renata, novamente, bom dia a todos que estão aí acompanhando o Manhã Cidade. Eu falo ao vivo aqui às margens da BR-232, estamos bem em frente aqui à delegacia da Polícia Rodoviária Federal, mas esse caso ele aconteceu às margens da BR-104 ontem, né? Sobre o estado, por exemplo, de um dos policiais, ele recebeu alguns pontos na cabeça, mas já recebeu alta, né? Sobre a abordagem, né, e o que aconteceu no momento, a gente vai conversar agora com o policial rodoviário federal, Ângelo Oliveira, né? Ele vai falar um pouco mais para a gente aqui, Ângelo Fernando Oliveira, ele que é policial rodoviário federal, contar um pouco sobre o que houve, né? Sobre a abordagem e como foi a situação lá no momento. Ângelo, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Mário, bom dia, Renata, e a todos que nos assistem e nos escutam pela Rádio Cidade. Uma fiscalização ontem que estava existindo na BR-104, quando foi abordado um veículo e o condutor ele apresentava sinais de embriaguez. Foi verificado também que a CNH dele estava vencida há mais de 30 dias e que o licenciamento do veículo também estava fora do prazo, vencido. Então foram feitos os procedimentos, foi feito o bafômetro, o etilômetro, o teste deu 0,48, então aí já caracteriza um crime, você dirigir embriagado, e foi informado que o veículo ia ser retido e que ele ia ser conduzido à polícia para os procedimentos legais. Foi quando ele se revoltou contra os policiais. Primeiro ele se revoltou contra o próprio veículo, começou a destruir o próprio veículo, quebrou os vidros laterais do seu próprio veículo, e depois, quando os colegas foram informar que ele ia ser conduzido à delegacia, ele se revoltou contra os colegas, né, e começou a desferir socos contra os colegas. Então foi feito uso progressivo da força e ele veio ser mobilizado e conduzido à Polícia Federal. Ou seja, uma fiscalização normal, né, uma abordagem normal, e se depararam com essa situação, né? E, infelizmente houve essa agressão, né? O policial realmente precisou passar por alguns procedimentos, né, de saúde, questão de pontos, mas passa bem, mas que realmente, ou seja, a polícia está ali para isso, né? Durante a agressão, os policiais tentaram, né, de toda forma, também preservar o cidadão. Ele estava alcoolizado, né, porque é uma infração de trânsito juntamente com um crime. Então a polícia ela faz seu trabalho, né, e infelizmente ocorreu outras consequências, mas no final tudo foi contornado e as pessoas envolvidas foram até a Polícia Federal para que ela, como polícia judiciária, faça todo o procedimento que a lei recomenda. Ô, Ângelo, a gente sabe que realmente há punição, por exemplo, quem dirigir embriagado tem uma multa considerável, né? Isso, R$ 2.943, e ele vai ter a carteira suspensa quando esgotar todos os procedimentos por 1 ano. Nesse caso aí pode ter um agravante porque ele agrediu, né, policiais no seu exercício da sua função. Então, aí a justiça é que vai determinar qual será a penalidade do mesmo. Ok, Ângelo, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos Alex, aqui com o policial rodoviário. Pois não, Renata? Se puder colocar o fone no Ângelo, só para a gente fazer uma pergunta a ele bem rapidinho, né? Porque ontem, ontem, né, houve toda aquela... Pode colocar. Ângelo, bom dia, Renata. Bom dia. Ângelo, ontem teve toda aquela... Chegou a colocar o fone, pronto. Ontem teve toda aquela polêmica em relação ao transporte de eleitores, né, que a Polícia Rodoviária Federal recebeu a orientação para que, claro, se tudo estivesse dentro da lei, né, porque as fiscalizações de trânsito elas acontecem normalmente, vocês não podem permitir que um veículo ande com pneu careca, com um farol apagado, enfim, com gente sem habilitação, veículo atrasado. Enfim, que não houvesse nenhum impedimento para que os eleitores chegassem aos seus locais de votação. Aqui em Caruaru e na região, no nosso setor, foi tudo tranquilo, né, Ângelo? A Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha para garantir a segurança viária, né, dos cidadãos, de quem usa as rodovias federais. E aqui no nosso trecho teve uma tranquilidade, apesar do movimento intenso, mas, e tirando essa ocorrência, né, foi tudo tranquilo, graças a Deus.
Perfeito. Obrigada, Ângelo, mais uma vez, né, sempre muito solícito aqui com a equipe da Rádio Cidade. Obrigada, Alex, pelas informações. Ontem a gente realmente acompanhou essa história, né, Mário, de denúncias, de que... Pode voltar para a gente. Denúncias de que